2013, e isso recebendo os candidatos à Prefeitura de Criciúma nas eleições suplementares de 2013. Hoje recebemos pelo PT Fábio Brezola e pelo PMDB Ronaldo Benedetti. Vale lembrar que seus assessores, os assessores dos candidatos Américo Faria do DEM e Márcio Búrigo do PP, assinaram as regras do debate. Os candidatos foram convidados e não compareceram. Agora, neste quarto bloco, segundo sorteio realizado antes do debate começar, quem inicia perguntando com temática livre é o candidato Fábio Brezola. Tema livre, fique à vontade, 30 segundos. Ronaldo, hoje em Criciúma existe um número que deixa a gente um pouco chocado. De cada 1.000 novas empresas que se abrem, 700 fecham no primeiro ano. Pequenas e microempresas. Nós temos uma política muito clara para atrair novas empresas, novas indústrias, como eu coloquei antes. Porém, nós iremos valorizar aquelas empresas que já estão em Criciúma. E eu vou explicar isso depois, como nós iremos fazer. Eu gostaria de saber de você qual a sua ideia para valorizar as empresas que já estão em Criciúma, já estão recolhendo seus impostos, já operam na nossa cidade. Muito bem. Primeiro quero responder e falar, comentar que realmente Criciúma, Brezola, não precisa de um general, precisa de um líder. E que as nossas crianças, a sociedade que nós queremos construir, um prefeito tem que ser um líder, precisa sim de disciplina pessoal, princípios de vida, e você sabe bem disso, para que a gente transforme a nossa sociedade no que nós queremos. Os bairros precisam ter formação, o centro da cidade, as crianças, os adolescentes e os jovens precisam de uma fortaleza interior, e a fortaleza interior é através da disciplina pessoal. Dizer que em relação às nossas empresas, nós queremos que elas sejam muito fortes. Vamos incentivá-las desde os microempresários que quiserem instalar, pequenos empresários que quiserem se instalar em Criciúma, vamos abrir regiões industriais para pequenas e micro e pequenas empresas, para que elas tenham terreno, inclusive dados pela prefeitura. Para as médias e grandes empresas, nós vamos incentivar as nossas a aumentar a sua planta. Mas, acima de tudo, temos que trazer novos negócios também para aumentar a nossa economia, que já foi muito forte em Criciúma. Nós já fomos a 4ª economia, hoje somos a 11ª. É preciso dinheiro novo, é preciso aumentar a riqueza na nossa cidade. Valorizando, dando oportunidade para aqueles jovens que se formam nas nossas universidades, na SATIC, no bairro da Juventude, na Escola Técnica Federal, pessoas que possam ter iniciativa e que têm iniciativa, vamos fazer com que eles despertem neles o empreendedorismo. Isso está no nosso programa. Você pode ler o nosso programa que nós apresentamos. Nós temos um programa de governo que está no nosso site e nós temos entregue em todas as casas de Criciúma, entregue na rua para as pessoas poderem olhar. Isso está bem claro no nosso programa e dizer que nós vamos fazer sim uma Criciúma melhor para que a gente possa viver melhor e a gente possa ganhar mais dinheiro, que é o que a gente quer numa economia forte para a nossa cidade. O senhor tem um minuto. Nós temos uma proposta muito clara para a valorização do micro e pequeno empreendedor. O sonho da grande maioria do funcionário é ter o seu próprio negócio. E muitas vezes ele vai guardando o dinheirinho dele para isso, vai economizando uma vida toda como funcionário para isso. Quando sai da empresa, pega o seu dinheiro da sua saída da empresa e investe no negócio. Ele nunca geriu um negócio, nunca administrou um negócio. Então ele tem a vontade, ele tem o capital inicial para começar o seu negócio, mas não tem experiência administrativa para gerir o seu negócio. Por isso, de cada 1.000 novas empresas, 700 fecham. Nós vamos fazer uma parceria com o Sebrae, que cada solicitação de alvará novo, nós vamos disponibilizar uma equipe do Sebrae para ensinar ele a gerir o seu negócio. A administração básica, fluxo de caixa, controle, planilhas, compra, venda, uma administração básica. Então, dessa forma, nós vamos incentivar que as pequenas e médias empresas tenham mais retorno. Tendo mais retorno, automaticamente a prefeitura ganha com isso. Nós vamos aumentar a arrecadação sem aumentar os impostos, e isso é fundamental. Um minuto. Nós temos nosso programa, nós vamos criar na cidade de Criciúma um órgão autônomo, sem burocracia, junto com as entidades empresariais e sindicatos e escolas técnicas e universidades, para que a gente possa aí fomentar, para que a gente possa incentivar, desde micro negócios até trazer grandes empresas para a nossa cidade, estimulando as nossas, inclusive, a realizarem a ampliação nos seus negócios na cidade de Criciúma. Por isso, nós vamos, por exemplo,
nas grandes imóveis que você pode trazer grandes indústrias e até os pequenos, vamos fazer o pré-licenciamento ambiental. Já conversamos com a Celesc que precisa ter um investimento de 46 milhões de reais para ter energia. Se energia elétrica, a prefeitura, através desse escritório, precisa fazer esse planejamento, tendo condições de energia elétrica para você poder instalar novas indústrias na cidade, entre outras questões que esse escritório autônomo vai fazer na cidade de Criciúma. Candidato Benedetti, agora para fecharmos essa rodada, a pergunta com tema livre é do senhor. Muito bem. Como é que você vê, Brizola, o candidato do ex-prefeito, ele vive dizendo que administrou junto com o ex-prefeito. E a cidade, né, que foi escondida uma dívida que, reconhecida por ele no último debate lá na RBS, uma dívida de 150 milhões que é dele. Como você vê o aumento da tarifa d'água, a responsabilidade dele, que dobrou, o calote do Criciúma Prev, que é dele. Né, o superfaturamento, né, das lajotas, né, como aconteceu na CPI, é dele. Você vê essa questão dessas dificuldades que Criciúma passa? Então, inicialmente eu vejo com uma extrema gravidade, né? Eu não vou eu vou deixar bem claro que eu não concordo com isso. Eu acho que é grave, sim, e deve ser apurado e se tiver que ser punido, tem que ser punido. O que eu posso dizer é que no nosso governo não vai existir nada disso. Como eu falei, nós temos um compromisso com a sociedade. Desde o primeiro momento que nós apresentamos a nossa chapa, uma chapa pura, uma chapa que vai apresentar um governo técnico. O governo técnico possibilita em você fazer mais, mas com mais qualidade. Então nós vamos ter, por exemplo, no nosso governo, um departamento de projetos. Isso é fundamental. Como é que funciona? O governo federal vive num momento muito interessante. Verbas, recursos, existe. As pessoas mais simples, mais humildes dizem, no governo federal dinheiro tem, e tem. O que não tem são projetos competentes para buscar esse dinheiro para gerir a cidade. Nós vamos criar na nossa cidade um departamento de projeto que vai ficar ligado online com o governo federal, no sistema chamado SICOMV, que é o sistema de convênio. Para vocês entenderem, o governo federal libera uma verba, por exemplo, de 2 milhões para o esporte. No momento que libera essa verba, nós vamos saber qual o projeto, a forma que tem que ser feita, quais os critérios para buscar esse dinheiro no governo federal para investir. No esporte, no saneamento, eu usei o exemplo do esporte. Esse departamento de projeto vai ficar sabendo disso, imediatamente elabora um projeto competente e aí sim nós vamos usar o nosso peso, a nossa aproximação com o governo federal. Por isso a importância de ter um prefeito com ligação direta à presidenta Dilma. Nós somos o candidato da presidenta Dilma e isso ajuda nesse momento. Nós temos um projeto competente e tendo uma aproximação com o governo federal, nós vamos poder sim dar continuidade em coisas positivas que foram feitas, nós vamos poder atrair mais recursos, porque as prefeituras têm uma restrição orçamentária e precisa de recurso do governo federal para fazer mais obras. Então isso é fundamental. Hoje em dia, se uma prefeitura não tiver uma relação boa com o governo federal, ela fica de fora de muitas verbas, muitos recursos. Um minuto. Em relação a essa questão das verbas, perdi agora 250 mil reais para o Museu do Criciúma Esporte Clube, porque Criciúma, a prefeitura está no Serasa. Mas dizer que a questão da dívida, a questão da saúde, por exemplo, nós estamos com a pior mortalidade materna de Santa Catarina. Nós temos que dar soluções. Nós temos um hospital Santa Catarina materno pronto, mais luxuoso que o hospital da Unimed, com 59 leitos, dinheiro do governo federal, dinheiro do governo do estado, para a prefeitura e não funciona. Nós vamos abrir este ano esse hospital para salvarmos vidas, para nós tirarmos Criciúma desse número nefasto, que é o número de que Criciúma é de Santa Catarina, a única cidade citada pelo Ministério da Saúde como a pior saúde da mulher de Santa Catarina, uma das piores do Brasil. O senhor tem um minuto. Tudo bem, eu vejo que é como eu venho dizendo, essa aproximação ela é fundamental. Por exemplo, nós precisamos em Criciúma, existem verbas no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, para a construção de novas creches. Nós precisamos buscar essas verbas, por exemplo, para a construção de uma creche no centro da cidade. O centro da cidade, a reclamação dos lojistas e dos comerciários é que não tem mais uma creche no centro para que as mães possam vir até o centro, deixar só o seu filho na creche e poder ir trabalhar. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo?
acontecendo. Quando ele sai, quando a mãe sai da loja, até pegar o seu filho lá no bairro e levar em casa, a creche já fechou. Então é por isso fundamental. O governo federal tem verbas suficientes para fazer com que haja investimento nas cidades. Então essa ligação, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante. Tendo um governo técnico, um governo competente, uma administração eficiente e usar o peso dessa relação com a presidenta Dilma, com o governo federal, é preponderante. As cidades que mais crescem e mais se desenvolvem são as cidades que têm essa ligação direta com o governo federal. Para daqui a pouco, no encerramento aqui do debate com os candidatos à Prefeitura de Criciúma nas eleições suplementares, as considerações finais. Em instantes estaremos aqui de volta. Até já.